longo da história, o mundo foi abençoado com indivíduos excepcionais que transcenderam as fronteiras do comum e deixaram uma marca permanente no panorama cultural. Pense em ícones do cinema como Charlie Chaplin, cujas obras mudaram para sempre a forma como vemos o humor e a narrativa cinematográfica. Ou considere personalidades da televisão como Lucille Ball, cuja genialidade cômica e talento multifacetado abriram portas para futuras gerações de comediantes e artistas, sem contar o quanto esses dois exemplos contribuíram nos bastidores. No teatro, nomes como William Shakespeare ecoam através dos séculos com suas peças imortais que continuam a ser interpretadas e admiradas, destacando a profundidade da condição humana e explorando os mais profundos recantos da alma. Esses gênios que citei e tantos outros que fazem parte da cultura ainda nos proporcionam entretenimento, como também nos desafiam, inspiram e nos ajudam a compreender melhor nós mesmos e o mundo que habitamos. No Brasil, o que não falta é exemplos semelhantes a esses que citei. Eu poderia fazer no mínimo 6 temporadas e um filme para cinema só citando os nomes de todos os grandes artistas que deixaram um legado na cultura e que nasceram aqui, nesta terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Mas neste episódio, vou falar de apenas um, que vale por muitos, e não estou fazendo referência a seu tamanho físico. Ele é, entre tantos luminosos astros, um verdadeiro polímata da cultura brasileira. Segue a lista. Ator, escritor, diretor, humorista, jornalista, dramaturgo, apresentador, artista plástico e outras tantas facetas que não há currículo vitae que caiba. Ele é Jô Soares. Beijo do gordo, 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 beijo do gordo. Uau! Jô Soares foi, ainda é, um exemplo de versatilidade e talento. No humor, criou personagens e fez rir como poucos das mazelas de nosso país. Como apresentador de televisão, cativou audiências com seu carisma, inteligência afiada, raciocínio rápido e capacidade de entrevistar uma ampla gama de personalidades, do político ao vendedor ambulante. Como escritor, suas obras literárias encantam leitores ao redor do mundo, combinando humor, mistério e contexto histórico. Como diretor, levou ao teatro peças adaptadas ou originais com um cuidado incrível. Até na música ele se arriscou, gravando discos e fazendo shows cantando e tocando vários instrumentos. Sua carreira multifacetada é um testemunho de sua paixão incansável pela arte e sua dedicação em explorar formas de expressão. Portanto, para estrear esse quadro do Salada Cultural que conta uma breve biografia de pessoas que contribuíram e muito para a cultura mundial, convido você, fiel ouvinte, a se juntar a mim neste episódio enquanto mergulhamos na vida e obra de Jô Soares. Vou contar fatos que passam de sua infância até a sua despedida desse mundo, suas obras e o legado que deixou. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Eu sou muito vaidoso, claro. Nunca escondi isso, aliás. Qual é o artista que não é vaidoso? Todos. É uma profissão de vitrine, de exibidos. Você nasce querendo seduzir o mundo. Jô Soares, cujo nome completo é José Eugênio Soares, nasceu em 16 de janeiro de 1938 na cidade do Rio de Janeiro. Filho único do empresário Orlando Heitor Soares e da dona de casa Mercedes Pereira Leal, que o teve quando ela tinha 40 anos, idade em que a sociedade daquela época considerava uma pessoa já idosa. Desde jovem, demonstrou interesse pelas artes cênicas e pelo humor. Por fazer parte de uma família abastada para os padrões da época, Jô morou em seus primeiros anos de vida no Copacabana Palace, um hotel que fica em frente à praia de mesmo nome no Rio de Janeiro e que até hoje é sinônimo de luxo e requinte. Por conta disso, ele sempre teve contato próximo tanto com pessoas de grande influência política, já que até o início de 1960 o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, quanto a alta classe artística fluminense,
sendo que este livre acesso aos atores, cantores e diversos outros artistas o influenciaram a intensificar seu gosto pela arte. Joe estudou em colégio interno até os 13 anos de idade. Em depoimento ao quadro O Que Vi da Vida do programa Fantástico da TV Globo, ele conta que se tornou um ótimo aluno porque a escola era muito rígida e mantinha os estudantes presos no final de semana como punição caso eles não apresentassem boas notas. Após uma viagem de férias com a família para a Europa, seu pai perguntou se ele não queria estudar na Suíça, uma possibilidade que Orlando teve na infância, mas não quis. Joe aceitou e aos 14 anos foi morar sozinho no colégio interno que ficava na cidade de Lausanne. Aproveitou a proximidade com outros países europeus para conhecer outras regiões, culturas e aprimorar sua fluência em outros idiomas. Lá, seus amigos estrangeiros não o chamavam de José, mas de Joe, o que pode-se considerar que foi lá o embrião de seu nome artístico. Seus estudos na Suíça duraram até seus 17 anos, quando recebeu a notícia que precisava voltar ao Brasil porque seu pai havia falido e não tinha como sustentar um filho fora do país. De volta ao Brasil, Joe e seus pais deixam de morar no Copacabana Palace, mas antes da mudança ainda ficaram um tempo no luxuoso hotel, devido ao contrato de estadia que estava para vencer. Foi durante esse período sem dinheiro, mas vivendo entre os mais abastados da então capital do país, que Joe recebeu um conselho que mudou sua vida e carreira. No primeiro volume de sua autobiografia, Jô Soares conta que com 19 anos de idade, enquanto apresentava um número teatral descompromissado para uma roda de amigos no Copacabana Palace, Silveira Sampaio, famoso no mundo artístico da época, viu essa improvisação e chamou Jô para perguntar o que ele fazia da vida. Segundo o relato, Jô respondeu que estava estudando para seguir carreira de diplomata do Itamaraty. Silveira Sampaio disse ao então garoto que ele poderia estudar o que quisesse, mas ia acabar trabalhando no teatro. Salada cultural. Eu sou um hipocondríaco de doenças exóticas. Beriberi. Eu nem sei o que é, mas tenho pavor de pegar isso. Por conta da crise nos negócios de seu pai, Jô Soares não quis cursar faculdade, mas procurar emprego para ajudar nas contas de casa. Começou a trabalhar como office boy em um escritório de exportação de café e à noite ia para os locais que eram ponto de encontro de artistas. Fazia algumas apresentações em bares e pequenos teatros, adaptando números de outros artistas ou fazendo esquetes criados por ele mesmo, como a dança com os dedos. E assim era notado e conhecia algumas personalidades influentes do mundo artístico. Dessa sua vida noturna, conseguiu trabalhos em peças, apresentações em boates e pequenos papéis na televisão, que ainda nem tinha completado uma década no país. Mas na imprensa especializada em cultura ele já era notado. Na coluna do jornalista Ney Machado, publicada no Jornal dos Esportes, de setembro de 1958, o colunista diz, abre aspas, senhores empresários de revistas, tomem nota deste nome, Jô Soares. O rapaz, que fez rápidas passagens pela televisão em papéis completamente estranhos ao seu gênero, diga-se de passagem, é um novo José Vasconcelos. Ele mesmo cria histórias, vive os tipos, faz sozinho todo o espetáculo. Tem tiradas de humor no ar, jamais vistas em cômicos brasileiros. Anotem este nome, Jô Soares. Fecha aspas. Aqui um parênteses. O José Vasconcelos citado nas aspas, para os jovens que não sabem, era um comediante bem famoso na época dessa publicação e que hoje muitos consideram, inclusive este que vos fala, como o precursor da comédia stand-up no Brasil. Se tiver curiosidade, dá uma busca no YouTube para conhecer o trabalho desse também gênio. Fecha o parênteses, de volta ao Jô Soares. Graças a esses trabalhos, Jô recebe o convite de gravar seu primeiro filme. Chamado O Homem do Sputnik, com direção de Carlos Manga e com Oscarito protagonizando, a comédia estreou em 1959 e conta a história de um homem que vê sua vida transformada quando em seu quintal cai um objeto parecido com o Sputnik, satélite da então União Soviética que foi o primeiro satélite artificial da Terra. Jô, no filme, que ainda era acreditado como Jô Soares, faz o papel de um espião norte-americano que é enviado para investigar esse objeto. No mesmo ano, conhece a atriz Terezinha Austrégésilo, que se torna sua primeira esposa e mãe de seu único filho, Rafael Soares, que nasceu em 1964. Foi como sugestão de Terezinha que Jô deixou de se chamar artisticamente de Joe para adotar o simples nome Jô Soares. Outra sugestão de Terezinha, ao qual Jô sempre agradeceu,
foi eles se mudarem para São Paulo, porque acreditava que na capital paulista ele teria mais oportunidades de trabalho na área artística. Em São Paulo, seu primeiro trabalho fixo foi como roteirista e ator do programa Dick Farney Show, exibido na TV Record e apresentado pelo cantor do título. Jô foi responsável pelas esquetes, entre uma apresentação musical e outra do cantor, sempre dividida com um artista convidado. Dick Farney Show teve vida curta na televisão, sendo cancelado após um tempo. Jô continuou contratado da TV Record, fazendo participações em outros programas de comédia, como a Praça da Alegria de Manuel da Nóbrega, também como intérprete quando os programas de variedades do canal recebiam artistas internacionais, enquanto fazia alguns filmes, peças de teatro e gravando até um compacto em 1963 com as músicas Vampiro e Volks do Ronaldo. Faz o Volks do Ronaldo, faz o Volks do Ronaldo, faz o Volks do Ronaldo. Até que surgiu a oportunidade de escrever e atuar no que hoje muitos consideram o melhor programa de comédia da história da televisão brasileira. Salada Cultural. Tem um casal perguntando se pode entrar. E como é o nome dele? É Mané Floriano. É quem? Seu Blota Ribeiro, Dona Sônia Júnior. Que Sônia Júnior? É Blota Júnior e Sônia Ribeiro, se você dá outra mancada dessa, eu te despejo da festa, Mas tá? é pra entrar ou é pra levar? É pra entrar, No início do ano de 1967, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, então proprietário da TV Record, o diretor Newton Travesso e o roteirista Manuel Carlos, hoje mais conhecido por suas novelas das Helenas e do Leblon, tiveram uma ideia de programa de comédia baseado nas sitcoms norte-americanas. Os roteiros do programa foram incumbidos a Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega, atual dono do Banco da Praça é Nossa. Eles escreviam as histórias juntos, adotando um sistema em que discutiam uma ideia geral para o episódio da semana e depois cada um escrevia sua parte. Com o nome de A Família Trapo, inspirado na família Von Trapp do filme A Noviça Rebelde, contava a história da família do título, tendo os pais Pepino e Helena Trapo, interpretados respectivamente pelos atores Otelo Zeloni e Renata Fronze, e seus filhos Verinha e Sócrates, defendidos pela atriz Cidinha Campos e o ator Ricardo Corte Real. Jô Soares fazia o papel do mordomo Gordon, que propositadamente fazia o trocadilho com gordo, baseado em seu peso físico na época. E o comediante Ronald Golias foi reservado o papel de maior destaque do programa, o personagem Carlos Bronco Dinossauro, o cunhado folgado que morava de favor com a família. Gravado ao vivo no então Teatro Record de São Paulo, Família Trapo era exibido sem cortes e ia ao ar aos sábados na TV Record. O sucesso foi imediato, exibido até 1970 e se tornou inspiração para outros programas que seguem essa mesma cartilha, como Sai de Baixo, Toma Lá da Cá e Vai Que Cola. Infelizmente, devido a incêndios e outros acidentes nunca explicados ou investigados naquele período de ditadura militar, pouco do que foi gravado de Família Trapo está disponível hoje, mas no YouTube ainda encontra algumas cenas do programa, como a participação de Pelé como convidado especial e a íntegra do Show do Dia 7, programa especial da Record exibido todo dia 7 de cada mês, tendo um tema diferente para cada edição e contando com todo o elenco do canal. Esse em especial, o foco era na Família Trapo, que comemorava o aniversário do personagem Bronco. Entre os anos 1968 e 1969, Jô sofreu 2 baques. Em 68, sua mãe faleceu após ser atropelada e no ano seguinte seu pai sofreu um infarto e também se foi. O final daquela década trouxe esses 2 episódios tristes, mas também um sucesso profissional que Jô não havia experimentado até aquele momento e que iria aumentar na década seguinte. Amigo ouvinte, boa nota! No ar, Rádio Cruzeiro. A nós aqui! Agora transmitindo em FM. E atenção, atenção! Quando Delfim anunciar está controlada a situação, aconteceu a maxi desvalorização. Está controlada a situação. Está controlada a situação. Está controlada a situação. Está controlada a situação. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que desde 1967 ocupava o cargo de diretor de programação da TV Globo, convidou o Jô para trocar a TV Record pela emissora carioca, que estava crescendo em audiência e faturamento naquele início de década.
Boni deu total liberdade artística a Jô Soares para os programas. Naquela década de 1970, de volta ao Rio de Janeiro, Jô Soares fez parte de 3 programas humorísticos em que atuava e escrevia, que basicamente tinham a mesma temática de sketches, personagens e bordões, tendo Jô como um dos principais artistas e mudando apenas alguns outros protagonistas. O primeiro foi Faça Humor, Não Faça Guerra, com Jô, Renato Corte Real e Miele, exibido de 1971 a 1973. Depois veio Satiricon, tendo além dos 3 de Faça Humor, Não Faça Guerra, também contava com Paulo Silvino e Agildo Ribeiro, que foi ao ar nos anos de 1974 e 1975. E finalmente Planeta dos Homens, nome que tirava sarro do filme Planeta dos Macacos, tendo Orival Pessini, o famoso Fofão, fazendo o papel de 2 macacos que tentam conviver em sociedade e contando com Jô e o elenco dos 2 programas anteriores participando das sketches. Este último teve uma vida mais longa, durando de 1976 a 1982. Porém, Jô fez parte do elenco e redação até 1980, porque no ano seguinte, finalmente, ele teve um programa solo. Exibido às segundas-feiras às 21h30, o Viva o Gordo estreou na TV Globo em 9 de março de 1981. Criado por Jô Soares e seu amigo Max Nunes, o programa seguia a cartilha dos programas humorísticos de sketches, personagens e bordões. O diferencial era o humor com alta carga crítica social e política que Jô e seus redatores colocavam no programa, aproveitando a reabertura política que o país estava tendo naquele início da década de 1980. Antes, por conta da censura prévia e a mão de ferro que a ditadura militar brasileira tinha, fazia com que muito do que Jô produzia na TV, no teatro e em sua coluna no jornal O Pasquim fosse feito com bastante cuidado, colocando críticas nas entrelinhas ou simplesmente limando do produto final, por receio das retaliações do governo militar. Foi nesse período em que ele apresentou seus personagens mais memoráveis, que criava em parceria com Max Nunes e Hilton Marques, como o Ruizinho, Zé da Galera, Dalva Mascarenhas e o Capitão Gay. Jô inclusive lançou um compacto com a música tema desse personagem. Naquela década, Jô Soares já podia se considerar um artista consagrado e sem a necessidade de provar mais nada a ninguém. Com um programa líder de audiência no maior canal de televisão do país, um quadro de opinião no Jornal da Globo e uma coluna no Jornal do Brasil, além de direção de peças e espetáculos solos que lotava em todos os teatros em que eram apresentados, muitos em seu lugar poderiam seguir esse caminho, mantendo o que tratam hoje como zona de conforto. Mas Jô quis mais. Quis, além de rir, informar, conversar e mostrar mais uma faceta de seu talento quando completou meio século de vida. E para isso, saiu justamente de sua, abre aspas, zona de conforto, fecha aspas. Salada cultural. Veja o Gordo, a sátira e humor inteligente de Jô Soares, agora aqui. Rochinha, o Felizardo. O General Inconformado. Vovó Naná, a velhinha simpática. Os encanadores educados. As notícias do locutor enrolado. Dona Cloé, a gerente sigilosa. O vendedor de escândalos. As dicas de economia com Lilian Bifikibi. E uma conversa muito séria ao pé do rádio. Mude com a gente. Veja o Gordo. Estreia amanhã às 9h30 da noite. Quem procura, acha aqui. Em 1987, o Sistema Brasileiro de Televisão, o popular SBT, estava completando 6 anos de vida e mantinha um tranquilo segundo lugar no Ibope na preferência do público, conseguindo algumas vezes a liderança na audiência e causando uma certa dor de cabeça para a gigante TV Globo, como quando exibiu a minissérie Pássaros Feridos em 1985, ou no famoso caso do filme do Rambo, em que contei no episódio de estreia do Salada Cultural. Porém, Silvio Santos, dono do Canal 4 de São Paulo, percebia que o seu canal tinha de audiência lhe faltava em anunciantes de peso,
que é o que sustenta um canal de televisão. Porque muitas dessas marcas com potencial para inflar os intervalos comerciais da emissora acreditavam que a programação do SBT tinha atrações muito baixas ou com pouca credibilidade para bancar seu nome ali. Carlos Alberto de Nóbrega, que tinha acabado de estrear sua Praça é Nossa no SBT e garantido um cargo de diretor na emissora, foi consultado por Silvio para saber quem das emissoras concorrentes poderia ser contratado a ponto de dar aquela credibilidade que o departamento comercial da emissora almejava. Carlos Alberto não pensou muito ao indicar o nome de Jô Soares, como aquela personalidade que poderia ajudar a trazer anunciantes de peso para o canal. Jô, em 1987, estava com seu contrato na Globo prestes a ser encerrado, mas com a possibilidade quase certa de renovação. Mas no segundo semestre daquele ano, Jô recebeu uma ligação do próprio dono do SBT para conversar sobre a possibilidade de mudança de empresa. Silvio Santos, no encontro com Jô, foi direto, manifestando interesse em levar o programa de humor dele para o seu SBT. E para isso, o então dono do Baú da Felicidade abriu a carteira e ofereceu uma proposta financeira milionária para a época, fazendo com que Jô se tornasse o artista mais bem pago da televisão brasileira. Jô Soares aproveitou o interesse de Silvio por seu passe e pediu, além de total liberdade não só artística, como também a chance de trazer quem ele quisesse de sua equipe da Globo, ele também tinha outro plano em mente. Como ele descreve no volume 2 de sua autobiografia, abre aspas, há muito pretendia fazer um talk show tarde da noite na televisão brasileira, fecha aspas. Ele tinha como base os talk shows de fim de noite que são tradição na TV norte-americana desde a década de 1950 e que hoje é comum nos canais de todos os países, tendo um comediante entrevistando uma personalidade e fazendo uso de muitos comentários e piadas bem-humoradas. Essa não seria a primeira experiência de Jô Soares como anfitrião de um programa de entrevistas. Entre abril e setembro de 1973, Jô apresentou na TV Globo o programa mensal Globo Gente, entrevistando de forma descontraída personalidades da época, como a atriz Dina Sfati, o ex-jogador Tostão, a cantora Maria Bethânia, o músico Caetano Veloso e muitos outros. Porém, o programa não teve continuidade. Segundo Jô, no mesmo volume de sua autobiografia, a ausência de uma plateia prejudicava a dinâmica do programa, além da censura, que também representava um obstáculo, impossibilitando conversas francas de personalidades que estavam ali com o intuito de se sentir à vontade para bater um papo. Jô também ironizou dizendo que não podia encerrar o programa com seu famoso beijo do gordo, já que estava magro naquele ano de 1973. Depois dessa experiência, Jô tentou emplacar na TV de Roberto Marinho outro programa de entrevistas, mas sempre recebia negativas de Boni, dizendo que não tinha espaço na programação para um talk show. Mas naquele 1987 foi diferente. Jô colocou essa condição de apresentar um programa de entrevistas para assinar com o SBT. Silvio Santos topou e ainda sugeriu que deveria ser um programa diário, porque assim criaria o hábito do telespectador acompanhar a atração regularmente. Naquele final de ano, a imprensa já noticiava a mudança de Jô Soares para o SBT no início de 1988. Ano em que Jô completou 50 anos de vida e estava recém-casado com a designer Flávia Junqueira. Apesar das retaliações de Boni por ter se sentido traído pela saída de Jô, o artista manteve seu contrato com a Globo até o final, apresentando seu último Vivo Gordo em 15 de dezembro de 1987, sem uma despedida formal por conta do sentimento de traição vindo do diretor de programação do canal Fluminense. No ano seguinte, em 7 de março, estreava Veja o Gordo, programa semelhante ao seu Vivo Gordo da TV Globo, em que apresentava os mesmos personagens e alguns outros novos em esquetes criados por ele, Max Nunes e Hilton Marques, com a direção de Willem van Verelt, que também veio da TV Globo a convite de Jô. Seu tão desejado programa de entrevistas ainda demorou alguns meses para estrear, mas a espera compensou. Intitulado Jô Soares 11h30, em referência ao horário que deveria ir ao ar, o que poucas vezes acontecia, o talk show estreou em 17 de agosto de 1988, tendo os redatores e diretor de Veja o Gordo, além da jornalista Dileia Frati, que cuidava da supervisão de pesquisa dos entrevistados.
O programa logo caiu nas graças do público e foi fonte de informação de muitos acontecimentos da história recente do país, como quando entrevistou os candidatos à presidência da República em 1989, quando aconteceu a primeira eleição democrática em mais de 20 anos no país, quando conversou com membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a popular CPI, que investigava as ações de corrupção do governo Fernando Collor em 1992 e que culminou em sua renúncia. Trouxe especialistas em economia para explicar a mudança de moeda do país, que passaria a ser o real em junho de 1994, além de apresentações e informações exclusivas que Jô conseguia tirar de músicos, atores, atrizes, tanto nacionais quanto internacionais, e até conseguia levar para seu sofá personalidades da TV Globo, que historicamente proibia seus contratados de irem em atrações de canais concorrentes, como o cantor Roberto Carlos, figura com contrato exclusivo da TV de Roberto Marinho, que foi entrevistado em 1995. Inclusive, em 1995, Jô apareceu com mais uma faceta, a de escritor de romances. O Xangô de Baker Street, livro que conta a investigação de um violino Stradivarius desaparecido no Rio de Janeiro do século XIX, que faz com que Sherlock Holmes venha até ao país para tentar descobrir o paradeiro do valioso instrumento, foi seu primeiro livro de ficção, que abordava situações históricas como pano de fundo de uma história original. Nos anos seguintes, Jô lançou mais 3 obras distintas, como O Homem que Matou Getúlio Vargas, de 1998, Assassinato na Academia Brasileira de Letras, de 2005, e As Esganadas, de 2011, todos mantendo o cuidado histórico para compor o cenário de suas obras. Salada cultural. No final da década de 1990, Jô Soares apresentava seu Jô Soares 11:30 com igual sucesso dos anos anteriores, lançava livros e fazia shows com os músicos do sexteto que fazia a trilha de seu programa diário. Foi então que, no segundo semestre de 1999, quase repetindo o episódio de 1987, invertendo apenas os interessados, ele recebeu a proposta de voltar à TV Globo para apresentar seu programa de entrevistas no início de 2000, o mesmo programa que anos antes não havia espaço na programação. Jô aceitou a proposta, novamente levou toda a sua equipe para o canal de Roberto Marinho e em 3 de abril de 2000 estreava o Programa do Jô. Reserve um lugar na sua cama. Nesta segunda, estreia o Programa do Jô. Na semana de estreia, Jô, comprovando que tinha carta branca para levar quem quisesse, trouxe as amigas Hebe Camargo, que estava no SBT, Nair Belo e Lolita Rodrigues para aquela que muitos consideram a melhor edição da história de seu programa. Jô continuou mantendo seu programa de entrevistas como uma grande fonte de informação, chamando desde a personalidade mais conhecida até o anônimo mais desconhecido, sempre para conversas de igual para igual. Muitos diziam que na época do seu programa na Globo, ele tinha o hábito de falar mais que o entrevistado ou de querer saber mais que o especialista que convidava para sentar em seu sofá, mas ele nunca retrucou essas críticas. Na primeira metade da década de 2010, a imprensa começou a tratar seu programa como repetitivo e ultrapassado, visto os outros programas de talk show que surgiram nos mesmos moldes dos feitos nos Estados Unidos e que também foi fonte de inspiração para Jô Soares. Apresentado por aqueles que eram a nova geração do humor, como Danilo Gentili com seu De Noite, exibido no SBT, e Agora é Tarde, apresentado por Rafinha Bastos na Band, eram exemplos que muitos diziam estar melhores que Jô Soares. Aquela primeira metade da década também foi marcada por uma outra tragédia na vida de Jô Soares. Seu filho, Rafael Soares, faleceu em 31 de outubro de 2014, devido a um câncer no cérebro. Rafael, que era autista, tinha 50 anos. 3 dias depois do falecimento, Jô apresentou seu programa e dedicou ao filho, iniciando seu monólogo de abertura fazendo uma homenagem a ele e contando um episódio curioso de sua convivência com Rafael. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei, eu falei, Rafa, peraí, é muito, 12, não, escolhe 6. Ele falou, não, então não quero nenhum. Pensei que era malcriação, falei, como não quer nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai.
Em 2016, Jô Soares decidiu que naquele ano seria a última temporada de seu programa do Jô. Oficialmente dizia que queria tocar outros projetos fora da televisão, mas era perceptível que a direção da Globo mudou seu olhar para o programa, que desde 2015 reduziu custos da atração, fazendo com que o tempo de exibição fosse menor e até diminuindo o número de músicos do sexteto, que passou a ser quarteto. Aquele fator de novos talk shows em outros canais, principalmente o de Danilo Gentili, que muitas vezes dava mais audiência que o Jô quando eram exibidos no mesmo horário, devem ter contribuído na decisão de encerrar o programa. Então, em 16 de dezembro de 2016, com a última entrevista do programa sendo do cartunista Ziraldo, o programa do Jô saía do ar. Salada cultural. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, que adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Nos anos seguintes ao término do programa do Jô, Jô Soares fez poucas aparições públicas, como comentarista convidado do canal Fox Sport para a Copa do Mundo de 2018, dirigindo peças ou lançando os 2 volumes de sua autobiografia. Após a pandemia do coronavírus, se manteve recluso em seu apartamento na cidade de São Paulo, até que em 5 de agosto de 2022 foi anunciada a sua morte aos 84 anos. Jô faleceu devido a uma insuficiência renal e cardíaca ligada à sua condição de obesidade, isso quando estava prestes a estrear a peça Gaslight, uma relação tóxica, que estava sendo dirigida por ele. Jô Soares deixou um legado de criatividade em várias áreas da cultura e da informação. Nunca deixou de criar e de se reinventar, seja na TV, no cinema, na literatura, no teatro ou no que ele quisesse fazer. É um exemplo para as artes, tão grande quanto o seu físico. O meu eterno beijo do gordo. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação deste que vos fala, Márcio Andrade. Pode me chamar no Instagram, no @MárcioAND, para falar sobre os episódios, dar sugestões ou apontar correções. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem recompensa dependendo da faixa de contribuição e eu fico muito feliz por essa maneira de dizer que gosta do meu trabalho. Muito obrigado e até o próximo episódio.